Olá, alunos! Na aula de hoje nós falaremos sobre o Émile Durkheim, esse sociólogo francês do século XIX, muito importante para a sociologia, né? Ele é um dos fundadores da sociologia, ele que vai instituir a sociologia como ciência nas universidades, ele que vai levar a sociologia na primeira vez para a universidade. Então, Émile Durkheim, ele nasceu na França em 1858, né? Ele formou-se em Direito e Economia, já que naquela época não havia sociologia, e ele que vai levar a sociologia para a universidade a primeira vez. Então vamos ver que Émile Durkheim ele escreveu várias obras. A sua principal obra foi As Regras do Método Sociológico. Nessa obra ele vai analisar o fato social, seu principal objeto de pesquisa, seu principal objeto de estudo. E ele vai ter outras obras importantes também, como o suicídio, as formas elementares da vida religiosa. Ele vai também escrever sobre educação e sociedade, entre várias outras. Então, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, eles serão os clássicos da sociologia, eles serão os pais da sociologia, eles serão os fundadores da sociologia moderna, né? Os principais sociólogos da sociologia moderna. Nós vamos ver então o método de Durkheim. Durkheim ele utiliza no seu método sociológico para estudar o fato social, seu objeto de estudo, de pesquisa. Ele diz que nós devemos estudar o fato social como uma coisa, né? Ou seja, quando a gente estuda os fatos sociais como coisas, nós distanciamos dele, né? Nós ficamos longe dele, como se fosse algo distante de mim, e assim a gente fica imparcial e nós distanciamos também do nosso senso comum. Então, os fenômenos devem ser observados e medidos de forma objetiva, ou seja, nós devemos observar os fatos sociais como algo distante de nós, para que nós não influenciemos no resultado. Como que é a sociedade para Durkheim? Durkheim vai dizer que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos vivos que acompanham. Ou seja, para Durkheim, a sociedade é muito mais do que indivíduos, né? A sociedade não é nós apenas, a sociedade não é indivíduos, né? A sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. Para ele, a vida está no todo e não nas partes. Ou seja, o que seria a sociedade? Esse conjunto de regras, normas, leis, direitos, deveres e não apenas indivíduos. A sociedade para Durkheim é como se fosse um organismo vivo com vida própria, que independe da nossa vontade individual. A sociedade já existia antes de nós nascermos. Ou seja, a sociedade para ele está no todo e não nas partes. Cada indivíduo é, portanto, apenas uma ínfima parte de uma multidão de colaboradores, entre os quais estão os membros de gerações anteriores. O que Durkheim quis dizer com isso? Que a sociedade já existia muito antes de nós nascermos, né? E aí, quando nós nascemos, a sociedade já está posta, já está pronta, juntamente com as suas regras, com as suas normas, com as suas leis, e nós, enquanto indivíduos, devemos adaptar à sociedade. Por quê? Se nós não nos adaptarmos à sociedade, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar e de sentir, aquilo que Durkheim vai chamar de fato social, nós poderemos sofrer uma sanção, nós poderemos ser punidos se nós não agirmos de acordo com aquilo que a sociedade diz que nós devemos ser, né? Um exemplo simples é andar na rua vestido, com roupa, né? Se nós andarmos na rua nus, né, pelado, nós vamos ser punidos, nós vamos sofrer uma sanção, uma punição, né? O direito vai
regulamentar isso como um atentado ao pudor, ou seja, a sociedade está posta, nós enquanto indivíduos, a gente tem que adaptar a sociedade, né? O indivíduo é apenas uma parte da sociedade, não é o todo. A sociedade, então, para Durkheim, é muito mais do que essa soma de indivíduos. Os fenômenos que constituem a sociedade têm sua sede na coletividade e não em cada membro. Ou seja, a sociedade para Durkheim, ele vai moldar, né? Essa sociedade vai moldar o indivíduo, né? A sociedade para Durkheim antecede o indivíduo. A sociedade vem antes do indivíduo, né? E a sociedade molda o indivíduo. E a sociedade, então, para Durkheim, não vai ser essa simples soma de indivíduos, né? Ou seja, a sociedade para Durkheim tem sede na coletividade. A sociedade para Durkheim é um organismo vivo, né? Um organismo vivo com vida própria. E aí Durkheim vai dizer que os fatos sociais são formados pelas representações coletivas, isto é, como a sociedade vê a si mesmo e ao mundo em que rodeia, através de suas lendas, seus mitos, concepções religiosas, crenças, morais, né? É justamente essa sociedade que já existia antes de nós nascermos, né? Já existia as concepções religiosas, já existia as crenças, já existia a moral, né? Já existiam os costumes e no qual a gente apenas se adapta ao nascer, né? E a gente vai sendo moldado através da cultura, através da moral, através dos costumes. Mas lembrando que a sociedade está em constante mudança, em constante transformação, né? A sociedade não é algo estático, a sociedade é algo dinâmico, é algo que se modifica ao longo do tempo, né? Então, para Durkheim, a sociedade então vai moldar o indivíduo, vai moldar os seus comportamentos, vai moldar as suas atitudes, vai moldar as suas ideias, né? E aquilo que ele vai chamar de fato social. E uma das formas da sociedade moldar os indivíduos seria, por exemplo, através da educação. Não só dessa educação que nós recebemos em casa, mas também através da escola enquanto instituição social. Todas essas instituições sociais, o Estado, a escola, a igreja, a família, de certa forma, ele vai moldar o indivíduo, né? Ele vai fazer com que o indivíduo se molde, né? E se comporte de acordo com os padrões da sociedade, né? E se você não consegue seguir esse padrão, você vai ser olhado de uma maneira distorcida. Por exemplo, faz de conta que o padrão da nossa sociedade seria que todas as pessoas tivessem o cabelo azul. E aí, uma pessoa que não tem o cabelo azul, ela vai ser olhada de maneira diferente. Assim como na sociedade hoje, quem tem o cabelo azul, as pessoas já olham de maneira diferente, né? Já olham torto, olham esquisito, né? Por quê? Porque essa pessoa está fora do padrão normal da nossa sociedade, dito normal, que o normal é ter o cabelo natural. E aí quem pinta o cabelo de outras cores, por exemplo, as pessoas já olham de maneira diferenciada. Da mesma forma, as regras, as normas e também a moda, né? Hoje a moda dita o padrão, né? Hoje a moda dita as normas e as regras, né? Da mesma forma que antes o que estava na moda era calça boca de sino, hoje se você estiver andando na rua com uma calça boca de sino, as pessoas vão ficar olhando para você, né? As pessoas vão, de certa forma, te julgar ou estranhar. Então, para Durkheim, a sociedade vai ser esse organismo, né? Esse organismo vivo, com vida própria, no qual essa sociedade vai moldar o indivíduo,
vai moldar as suas atitudes, vai moldar as suas ideias, vai moldar as suas ações, né? Vai dizer como que você deve ser na sociedade, como que você deve agir, como que você deve se portar na sociedade. E dependendo da sua maneira de se portar, você vai sofrer uma sanção, uma punição, aquilo que ele vai denominar de fatos sociais. Os fatos sociais vai ser o seu objeto de estudo, mas nós vamos abordar os fatos sociais na próxima aula. Então, só para a gente relembrar, o M. Durkheim, ele vai ser responsável por consolidar a sociologia, ele vai ser responsável por levar a sociologia para as academias, para as universidades. M. Durkheim vai, então, dizer que a sociedade antecede o indivíduo, né? Antes de nós nascermos, a sociedade já existia, e aí a gente, enquanto indivíduo, a sociedade não é apenas indivíduos, a sociedade vai ser muito mais do que a soma de indivíduos. E M. Durkheim, Karl Marx e Max Weber vão ser os clássicos da sociologia, vão ser os pais da sociologia, cujo seu principal objeto de estudo para M. Durkheim serão os fatos sociais. Mas nós iremos abordar mais aprofundadamente nas próximas aulas o que é então o fato social para Durkheim.